Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, o podcast de streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e hoje comigo tenho o meu compincha de podcast, Lucas Moreira e Silva. Olá a todos. E neste episódio especial iremos ter mais uma vez a presença do amigo do podcast, Eduardo Aranha. Olá, Eduardo. Olá pessoal, tudo bem? Está tudo bem, Eduardo. Estamos aqui todos empolgadinhos para mais um episódio do Bins Portugal. Bem, vamos lá a isto. O episódio desta semana será uma série da HBO, que acho que é a primeira vez que fazemos, não é, Lucas? Eu acho que sim. É a primeira vez sim, que vamos sim. para uma série da HBO. É a série Watchmen, que o último episódio foi para o ar ontem, segunda-feira, nós estamos a gravar isto uma terça-feira, e é uma série criada por Damon Lindelof, que é também conhecido por fazer séries como o Lost e o Leftovers. Assim, esta série é... eles não dizem que é um género de uma sequela da BD. À partida não tem nada a ver com o filme, porque há um filme daquele realizador extraordinariamente falhado, na minha opinião, que é o Zack Snyder. Sim. Que é um filme. Nós depois já podemos falar disso, mas pronto, nós fomos vendo os episódios uma vez por semana, sensivelmente, não é? Coisa pois, que sim. raramente, pelo menos, eu faço, acredito que tu também, Lucas. Também, sim. Tu, Eduardo, costumas ver... Eu costumo fazer isso com algumas séries. Yeah. Semanalmente. Sim, eu confesso que não costumo fazer, mas desta vez para falarmos aqui do episódio da série mal ela acabasse, fomos vendo quando ela foi saindo e de vez em quando, eu não acho que faça mal nenhum, algumas séries vemos um episódio por semana, mas depois já lá vamos ter essa discussão sobre esta série à frente. Vamos lá pôr aqui as cartas na mesa. Eu, a Bela Oliveira, nunca li a BD do Watchmen. Eduardo, tu vais a meio, não é? Mais ou menos. Eu ainda vou muito no início, vou no capítulo 2. Estou a acabar o capítulo 2. E Lucas Moreira e Silva? Eu já li algumas vezes. Então. Já leste a BD mais que uma vez. Então esta pergunta é para ti. Então. Sendo que isto é uma das BDs, e corrijam-me se eu estou errado, porque eu não conheço assim tanto do mundo das BDs, de super-heróis e isso tudo, da DC ou da Marvel. Acho que esta é uma das BDs mais conceituadas, aclamadas. Sim, aclamadas. Sim. Tu lendo o cómics do Watchmen, o que é que estavas a contar mais ou menos que fosse esta série? Eu não digo as expectativas se fosse boas ou mais, mas o que é que estavas mais ou menos a contar? Tenta não dar muitos spoilers. Tudo que envolve o Watchmen é meio preocupante, porque o Watchmen era conhecido como... Hoje eu já ouvi algumas outras tentativas até nos anos 90 de adaptar a banda desenhada. Sim. E diziam por muito tempo que era... Como é a palavra que usavam? Que era tipo... que era impossível de traduzir para o cinema. Ok, sabe? Sim. E o Zack Snyder fez aquele filme e... é o que é? Sim. Então é sempre um pouco preocupante e muita gente, e eu até admito que eu sou um pouco, tem uma cena um pouco conservadora em relação a preservar aquilo. Certo. É tão uma coisa tão bem escrita e é tão um marco na história das BDs que é complicado. Parece que tipo é uma coisa que... é uma coisa intocável, não é? Parece não que... Não se pode tocar naquilo que vai estragar. E também não ajuda o fato de que o autor da BD meio Exato. Que sempre se voltou contra tudo isso. Um dos, não é? Um dos, sim. O escritor, né? O ilustrador, ele é acreditado na série, mas o escritor mesmo não é, e não é acreditado nem... Ele também escreveu o V de Vingança, e o nome dele também não tá lá, ele realmente não quer saber. Então, quando o próprio autor... não gosta, também não ajuda Sim, isso. Mas ele não gosta porque, quer dizer, ele nem vê, acredito eu. Ele supostamente não ele vê. Simplesmente não é contra a adaptação do trabalho. O que eu acho uma atitude um bocado assim, extrema demais, porque eu acho que tu tem que respeitar um outro artista, que um outro artista pode também... Uma coisa é tu ser contra os estúdios de Hollywood que vão pegar aquilo que tu fez com tanta... sei lá, com tanto carinho, com tanta dedicação e usar por dinheiro. Agora, quando tu tem que respeitar também que outros artistas podem também... Né? Eu acho que o Lindelof, o Damon Lindelof, que é o criador desta série,
escreveu um género de uma carta aberta ao... Como é que ele se chama? O Alan Moore. Escreveu um género de uma carta aberta a declarar as intenções dele. Basicamente é ele a dizer... É quase como um gajo que vai casar com uma gaja a dizer, olha, mandar uma carta ao pai, estás a ver? Olha, vou tratar bem dela, não te preocupes, não vou estragar. Mas pelo visto ainda assim não teve a benção. Mas ele respondeu ou nem... Acho que não, mas pronto, ele casou na mesma. Por isso... Mas assim, as minhas expectativas da série, como me perguntou, eu sabia que a série ia ser uma coisa diferente. O que é aquela coisa, por um lado é fixe porque... Ao menos não vão tentar adaptar a banda desenhada, que pode ser... mesmo, acho que também concordo que é complicado adaptar a banda desenhada, então ao menos é uma coisa nova. Sim, eles não recriaram a BD, mas é um género de sequela. Agora, a outra preocupação, por outro lado, é aquilo, tipo, será que o novo vai ser um novo que condiz, né, com o universo, ou vai ser... Né? Tu viste alguma coisa Tu não viste os Leftovers, não? Não. Viste Lost? Mas o Lost já vai há algum tempo, não é? Eduardo, tu viste os Leftovers? Eu vi os Leftovers. Então, tiveste mais ou menos a contar qual eram as tuas expectativas para isto, tendo em conta... Não sei se conhecias alguma coisa da saga. Eu não conhecia muito do universo de Watchmen. Tinha visto uma vez uns excertos do filme. Sabia que era sobre super-heróis e sabia que tinha assim, um twist um bocadinho mais dark. Mas eu quando comecei a ver a série não sabia de todo o que é que ia ver, o que é que ia esperar dali. Aliás, quando eu comecei a ver a série, pensava mesmo que era uma adaptação direta da banda desenhada. Okay. Só agora, mais para os últimos episódios, é que percebi que aquilo servia mais como sequela, e também como comecei agora a ler a banda desenhada, percebi realmente que a banda desenhada passa-se muitos anos antes. Mas pronto, era isso mais ou menos que eu estava eu estava a contar que fosse no mínimo dos mínimos, na pior das hipóteses, que fosse interessante. Porque este gajo, o Damon Lindelof, eu curti o Lost, claro que o Lost teve os problemas que teve, toda a gente sabe quais são, e se não sabem também não precisam saber, mas para todos os efeitos foi uma série que eu gostei muito de ver, mas também já vai há muitos anos. O Leftovers para mim é das melhores séries da era moderna. Se calhar, não sei quando é que foi a última temporada que saiu, não há de ter sido, foi para aí que há 2 anos, para aí. Mas... Foi para aí em 2017, se não estou enganado. Pronto, sim, e é uma série extraordinária e porque é uma série bastante interessante, tendo em conta o mistério e a forma como é contada. Por isso, eu não tinha grandes expectativas para esta série, porque eu nunca li a BD. Eu lembro-me de ver eu vi o filme, mas nem sequer me lembro o que é que se passa no filme. Acho que o filme, eu não cheguei a ver o filme até o final. Mas a impressão que eu tenho é que é uma coisa muito grande a BD, e ele tentou colocar tudo ali, tudo. É difícil pra mim ver o filme com outros olhos porque eu li a BD, mas eu imagino que uma pessoa que não leu deve ser um bocado confuso, tanta informação. Tanta coisa. Eu percebo isso, mas ou seja... Eu hoje por acaso fui ver o trailer do filme e com o pouco conhecimento que tenho da BD, do que já li para já, notei que havia muitas semelhanças diretas a cenas da própria BD, pequeno gesto e tudo. Eu lembro que havia lá um flip de uma moeda e tudo que estava no trailer e que acontece na BD, e pelo que vi do trailer parecia muito semelhante graficamente. Agora, a nível de história, não sei até que ponto eles rapacharam tudo para lá e tentaram fazer daquela BD um filme de 1h30. Pois, acho que não. Lá está, eu vi o filme, mas vi quando ele saiu e nunca mais o revi e nem sequer me lembro muito bem, mas eu antes de começar a ver o Watchmen, fui saber o que é que se passava na BD, porque não ia ter tempo sequer para a ler toda e também sinceramente nem sequer tinha o interesse, mas queria saber mais ou menos o que estava a par, porque sabia que a série não era sobre as histórias da BD, mas sim mais à frente. Agora, o que eu achava é que a série ia ser... Eu me lembro quando nós começamos a ver que tu falou que a série era um remix. Sim, ele diz que não é bem não é um remake nem uma sequela. Ele chama-lhe um remix, se bem que eu acho que é uma sequela. Mas tendo em conta o que começa a acontecer mais a meio para a frente da série, que depois nós já lá vamos,
é de facto uma sequela, o que, na minha opinião, não tem mal nenhum, sendo assim. Sim. Né? Ele se calhar diz um remix porque depois ajusta a temática à época atual. E depois introduz outros personagens. Talvez seja por causa disso, mas pronto. Ou seja, mas eu não tinha. As expectativas não eram nada especial, mas sabia que no mínimo ia ser interessante. E depois, se cumprir expectativas ou não, já lá vamos. Assim, vamos então começar a falar da série. Em termos muito gerais, sem spoilers, meninos, já lá vamos. Eduardo, o que é que tu achaste da primeira temporada do Watchmen? A primeira e provavelmente a única. Não sei e provavelmente a única, sim. O Lindelof diz que à partida não tem grande interesse em fazer outra, se bem que nós já sabemos como é que estas coisas são, não é? Mas lá à partida não tem interesse em fazer outra. O que interessante. Eu não acho que se acabasse como acabou, e não vamos revelar como, mas não ia grande interesse. Mas pronto, vamos assumir então que é uma minissérie que acabou. Sim. Eduardo, o que é que achaste? Então, eu comecei a ver a série sem expectativas, como disse há bocadinho. Não estava mesmo, não sabia mesmo quase nada do que estava a ver. E até tinha comentado contigo, Abel, que os primeiros episódios me custou um bocado a entrar, tipo, estava ali um bocadinho, acho que foi mais ou menos até o episódio 4 que fiquei ali um bocadinho na dúvida sobre o que é que estava a ver. Estava a ter alguma dificuldade em juntar toda aquela informação que via nos episódios para construir ali uma história. Acho que depois começou ali a bater, acho que foi naquele episódio a preto e branco, quando ela toma as pílulas. Isso é o começou a bater, sexto, penso eu. E acho que eventualmente começou ali a haver uma coesão e culminou neste final. Que acabei por gostar e acabei por ter uma perspectiva de que a série estava bem construída e estava ali pontos muito situados em pontos específicos que depois causaram ali aquela união toda no final. Ok. E vocês, o que é que acharam? Lucas, queres que eu diga? Ou Diz lá. Ok. Opa, eu acho que a série... vou primeiro falar dos pontos positivos. No geral, é uma série muito boa. Não é excelente, não é extraordinária, mas é muito boa. No geral. E eu digo isto avaliando a série, os 9 episódios. Toda a história, desde o primeiro até ao 9º. Acho que visualmente é das melhores coisas que eu já vi. É totalmente inovadora. Né? Opá, eu adorava ver esta série num cinema. Acho que e depois os episódios acabam por ser todos muito diferentes, quase alguns mesmo em termos técnicos, em termos de efeitos visuais, a forma como é filmado. Temos o episódio que o Eduardo falou, o 6º episódio, acho eu que é o 6º, que é toda preto e branco. É muito bom. O 8º, acho que vocês sabem qual é o penúltimo, também está do caraças. Ou seja, é uma série inovadora na forma como conta a história, visualmente. Por exemplo, a contrastar com o filme Watchmen, que visualmente também acaba por ser diferente, porque é Zack Snyder. Mas pronto, não cola tanto. Aqui eu acho que visualmente a série está muito fixe. Em termos de atores, eu devo dizer que há alguns atores que eu gosto bastante. Gosto do Ozymandias, como é que ele se chama? É o Butler do novo Batman. Jeremy Irons. Temos o Tim Blake Nelson. Ou seja, no geral acho que são bons atores. E eu não gostei muito da Regina King. Foi um personagem que eu não consegui identificar muito. Não é uma questão de identificar, porque a história dela, quer dizer, é muito diferente da minha, mas não consegui. Não sei, não tive nenhuma ligação com aquela personagem. Ela é uma boa atriz, aliás, já provou noutros trabalhos, sem dúvida, mas não gostava que tivesse sido outro personagem em vez de ser ela. Para o final da série, pronto, acontecem outras coisas e tu vais começando a perceber algumas coisas e começas a gostar ainda mais, mas no geral, eu não gostei muito. Agora, isto foi uma série
que lá está, eu sabia a história, o plot base do Watchmen, sabia quem eram os personagens, o Dr. Manhattan, o Ozymandias, aquela malta toda, e sabia mais ou menos o que estava a passar e ia apanhando algumas coisas. Mas eu acredito, para quem não sabia nada, os primeiros episódios devem ter sido super confuso. Super Eu confuso. Eu não sabia nada dessa mitologia toda dos super-heróis. Certo. Não sabia quem é que era quem e, aliás, eles referiam-se muito a personagens do passado. Pois. E a histórico de personagens que eu não percebia patavina. Pois, e assim, eu mesmo sabendo quem eram os gajos e isso tudo, eu não estava totalmente perdido, como acredito que a maior parte das pessoas estivesse. Ou seja, a primeira metade da série eu não apreciei assim tanto. Ou seja, eu estava a curtir em termos visuais, de facto, opá, o que eles estão a fazer aqui em termos visuais está muito bom, o mistério, o plot do Ozymandias está interessante, porque tu estás sempre naquela que merda se passa aqui, não é? Porque aquilo é tudo muito estranho, e a música e aquilo tudo é interessante. Pá, mas acho que o mistério é fixe, haver mistério, mas não durante, neste caso, 5 semanas, não é? Por isso é que eu pergunto-me se eu tivesse visto esta série com o meu slow binge, que eu costumo fazer, que é um episódio por dia, talvez a primeira metade da série não me custasse tanto. Não é que tenha custado muito, mas que não fosse tão estranho, no mínimo. Agora, a partir do 5º episódio, que é um episódio, acho eu que é o 5º episódio em que se foca no Looking Glass, não é? Acho eu. Que é aquele que é o personagem do Tim Blake Nelson, acho que é o 5º episódio, exatamente. Esse episódio é muito interessante. O episódio a seguir é o tal a preto e branco, e a partir daí eles começam a juntar os nós, e eu já achei a série já oscilou outro patamar, porque para além de eu gostar de ver em termos visuais, comecei a perceber a história e já gostei muito mais. Agora, se havia necessidade de manter aquilo tão confuso na primeira metade da série, isso aí é que eu já não sei, e aí é que eu já ponho dúvidas. Se qualquer pessoa, se eu aconselharia alguém a ver a série, tipo, ok, isto ao final, quando percebes as coisas é do caraças, mas vais ter que passar por 4 horas que estás às aranhas. Depois, quando alguns mistérios são resolvidos, pá, acaba por ser satisfatório alguns, outros nem por isso, mas a satisfação de resolver o puzzle, de juntar o puzzle... Alguns nem são resolvidos. Não é? Sim, mas isso eu também já estava a esperar que ele não resolvesse todos. Agora, o desvendar o puzzle no final, pá, para mim foi satisfatório, eu gostei. Pá, e pronto, eu vou-me calar. Acho que para já esta é a minha impressão da série, depois posso ter mais algumas coisas a dizer. Lucas, tu leste a BD, viste o filme, o que é que achaste? Sim, e apesar disso eu não sei quem é o homem lubrificante. Exato. Eu ainda não percebi quem é aquele. Quem é o Lube Man. Mas a questão é, precisas de saber. Se calhar não. Precisamos saber quem é o Lube Man. É interessante, está lá. Sim. Sim, eu acho que a minha opinião é muito parecida com a tua. O que nós já meio que já estávamos a comentar sobre a série, e concordo que eu acho que é uma série que talvez seja melhor ver um episódio meio que seguido, meio que em binge, do que ver assim com espaçamento, porque alguns episódios são muito... Eu tipo, lá pelo 4º episódio eu via, mas eu nem sabia porque que nada me puxava, e eu acho que a série, tipo, o que ela tem de positivo, ao mesmo tempo acaba sendo negativo. Que é, como ela guarda tudo pro final, ela tem um final muito bom. Só que como ela guarda tudo pro final, isso faz com que a trajetória toda seja um pouco complicada. Certo. Sim, eu percebo. Tipo, se tu digamos que tu fizesse uma viagem e tu, tipo, no final tu chega na Disney e é muito fixe lá, a Disney. Só que durante a viagem, tipo, tu teve diarreia, tu teve... Tipo, foi horrível. Compensa a viagem? Depende. Para mim, na minha opinião, compensou. Ok.
na minha opinião compensou, mas é o que tu disseste, O carro, tipo, estourou o pneu, foi tipo, muitas coisas horríveis aconteceram até chegar também não foi assim tão penoso, não é? Não foi a pior coisa. Não, Estavas era todo, perdido, não. não é? Foi mais assim, um pouco, não foi penoso, foi mais do tipo, os caras massacram em algumas partes. Até porque eu senti que os episódios eles acabavam e não havia nem sequer um cliffhanger, nem assim uma coisa pra Sim, uma coisita ou outra, sim. Sabe? Mas é o que eu digo, eu acho que isso funciona positivamente porque eles guardaram tudo ali pro final. E daí isso fez com que a série teve, na minha opinião, um final muito fixe. Sim. Pois é isso, pá. Mas não... Lá está, não acho que seja... Agora, comparando com a BD, aí é complicado. Pois. Pois. É complicado. Mas... Eu prefiro imaginar isso como uma coisa separada. À parte. Sim. À parte. Sim. E não tem mal nenhum se for uma cena Mas à é parte, aquilo que eu falei, eu também respeito um artista diferente fazer o seu spin, sobre uma propriedade intelectual já existente. Não é? Sim. É o que tu disseste, As cenas do Ozymandias, tipo, no primeiro episódio, no segundo episódio, aquelas coisas estranhas tinha sua piada, mas depois, tipo, eu já queria, tipo, não... Sim, não sabia, lá vem ele, vai ter uma outra coisa estranha e não vai dar em nada, sabe? Pois, porque eu acho que a certa altura o que aconteceu contigo também estava mas a acontecer minha comigo. preocupação é que as coisas talvez nem que fosse só estranhismo por estranhismo, né? E como no final eles provaram que aquilo tudo tinha, boa parte tinha suas explicações, né? Daí é mais satisfatório. Pois, assim, às vezes nós íamos falando, quando nós comprometemos em ver um episódio por semana para fazermos o podcast, ou seja, já sabemos que íamos fazer o podcast sobre esta série. E é contigo, eu não sei até que ponto é que se estivesse a ver um episódio por semana, vamos supor que não tínhamos o compromisso para ver a série até ao final, eu não sei se a partir do segundo ou terceiro ia deixar de ver. Ou ia pelo menos no mínimo deixar sair tudo e depois logo via se via ou não. Mas é o que tu dizes, porque nós de facto falámos sobre isso, que é, caralho, será que estes gajos vão desvendar a maior parte desta maluqueira toda? É que se não desvendar isto vai ser frustrante como o caralho. Ok, é visualmente fixe, não é penoso, vês aquilo, mas se for estranheza só por estranheza... eu sinto que isso mas talvez, às vezes, tipo um filme às vezes longo, faz parte da viagem. Ora, Leftovers, tiveste 3 temporadas em que as 2 primeiras até o último episódio estiveste ali a nadar sem ver terra à vista e sem perceber e no final acabar sem uma única explicação, não é? E depois no final compensou tudo o que viste para trás, pelo menos eu sinto que compensou. Portanto, às vezes, se o carro for confortável e bem produzido, se calhar quando chegares lá ao destino, a viagem compensou toda porque foste naquele confortozinho a ver alguma coisa agradável. Não, eu percebo, e aqui a analogia do Lucas está um bocado incompleta, porque acho que de facto a viagem... Foi de última hora, eu pensei. Sim, não pensaste nada. Não, porque de facto é assim, uma coisa é tu dizer, os primeiros 6 episódios foram das piores merdas que eu vi e no final é muito... Não, acaba por ser... Eu acho que a experiência nem era chata, era frustrante. Estás ali naquela de foda-se, caralho, não também... vem eles, não sei o que é isto. Eu também concordo que a atriz principal e a personagem em si não são muito cativantes. Pois, o que é que achaste, Eduardo? Assim, eu até gosto da Regina King, pronto, por eu também. trabalhos que ela fez. Eu senti que ela em muitos momentos não era a personagem principal. Não sei se vocês sentiram isso. Que havia ali outras personagens à volta dela que eram mais fortes e que eram mais impactantes. Ela acabava até ali por ser um bocadinho secundária. Porque ela, sem spoiler, ela ganha realmente importância agora no final, poderá ter ganho alguma coisa. Porque ela ali serviu sempre para contexto para contar outras histórias. A história do John, a história também até do avô. E parece que passamos a temporada toda numa espécie de ela a assistir os outros e ela em preparação. Apesar dela ter aqueles momentos super badass, quando ela apareceu 2 vezes vestida de freira. Acho que não exploraram muito essa dimensão dela, que se calhar teria sido interessante explorar, até para conhecermos um bocadinho melhor a personagem e para ter criarmos um pouco mais de empatia. Mas de resto senti que ela se calhar foi ali um bocadinho acessória em muitos momentos. Sim, concordo, mas por um lado, sinceramente ainda bem. Achei a atriz, aquela que fica... Não posso falar. A atriz, aquela mais velha, do FBI, eu acho. Sim.
Aquela eu achei... Eu também. Ela, Eu também. Quando tava o contraste das duas a falar, tipo, essa mesmo uma boa atriz. Não tô querendo falar mal da outra, mas notava-se mesmo uma diferença, assim. Eu achei, olha, é o que acaba por depois tudo fazer parte, não é? Porque acho que, lá está, como estamos tão confusos no início e a personagem, lá está, não é assim tão cativante quanto isso. E a backstory dela, eu acho que só é lá pelo 6º episódio? Não. Quando aparece ela criança. É o sétimo. Ou seja, nós nem sequer percebemos muito bem porque é que estamos a seguir esta personagem. Agora que eu me espantei quando tu disse que eles não têm interesse em fazer uma nova temporada, porque eu acho que foi uma grande construção de personagens essa temporada que poderia até ser... Pois, claro que depois tu lá para o último terço da temporada percebes porque é que de facto estás a seguir aquela personagem, mas até lá tu não percebes. E eu, por exemplo, eu tinha lá há um personagem que ele acaba quase por ter um episódio só para ele, que é o Looking Glass. Pá, que eu achei a história dele super interessante. Eu até gostava de ver mais, porque ele a partir do 5º episódio já não aparece quase mais, aparece lá para o final, só coisinho. E lá está, e no início até quando se foca mais na questão dos polícias mascarados e tu vês e porquê é que eles são mascarados e não sei o quê, ok, a história é interessante, mas lá está, nós estamos a olhar para uma coisa e não percebemos porque é que estamos a olhar para aquilo, e acho que isso é que faz com que a primeira metade da série não seja tão aliciante como a segunda. Mas por outro lado, o facto de não ser tão aliciante e o facto de eles te confundirem no início, o darem-te os presentes lá para a segunda metade da temporada, compensa nesse aspecto, porque se calhar se isto fosse contado até de forma cronológica, ou até tu já sabes muitas das coisas, se calhar não tinha metade da piada o desfecho final. E uma coisa era, nós estamos aqui 9 episódios e só no último é que eles desvendam a maior parte das coisas. Eu dizia, pá, não vejam esta merda, porque vão estar a ver 9 horas e só a última hora é que te dá satisfação. Aqui não, é a partir do 5º. O 5º é sobre o Looking Glass, que eu acho que só por si é um bom episódio. A partir do 6º, que é aquele episódio a preto e branco, já começamos a perceber algumas coisas e já começa a ser satisfatório. Por isso é que, pá, não, e se calhar arranco e depois passamos para os spoilers, por isso é que eu aconselho a série. E de certa forma eu gostava, num futuro, não sei quando, de rever esta série sabendo o que já sei. Porque acho que isto é uma boa série para rever, porque tu sabendo as coisas, aquela frustração inicial, claro que já não vais ter as surpresas, não é aquele momento haha, caraças, que cena do caralho, não vais ter esses momentos que são fixes, são altamente, mas por outro lado tu vais perceber os pequenos pormenores, porque isto é uma série cheia de pormenores e cheia de detalhes. E tu, quando os percebes, se calhar é uma visualização muito mais interessante, se calhar, talvez, não sei. Mas pronto, eu acabo por aconselhar a série, Eduardo. Eu também aconselho. Okay. Já aconselhei até a várias pessoas, portanto. Boa. Já aconselhaste na prática. Já aconselhei na prática, exato. Eu estou muito indeciso. Muito indeciso. Eu não sei o que te dizer mesmo. Opa. Porque é um pouco aquela cena que tu falou, tipo... Eu entendo que na metade melhora, mas tem... Não sei, alguma coisa não me desceu total. Mas o final é muito bom. Eu não sei, tá ok, eu recomendo. Só por me dar essa... Não, porque eu acho que o brinde compensa e não demora assim tanto a chegar, não é? Porque se demorasse, é o que eu estou a dizer, se fosse só o último episódio, pá, acho que não compensava, mas não demora assim tanto. Epá, vejam, ok, quem vir a primeira metade da série, ok, está confuso, mas vejam numa de isto vai compensar, porque a maior parte dos mistérios vão ser resolvidos, e vejam numa de, pá, nem que seja pela parte visual, porque de facto está extraordinário. A cena deles introduzirem o nome do episódio está muito fixe. Está muito fixe. Ou seja, há muitas coisas para gostar da série, nem que seja... E mesmo o guião, acho que o guião está muito bem escrito, os diálogos estão fixe. Está bem, me convenceste. Tá? Aconselho-te a aconselhar. Sim, está bem. Pronto, vamos então falar nos spoilers.
Eu tenho uma dúvida. Então, Pegar por vamos aqui. pegar na dúvida, ok. Eu não sei se calhar fui eu que perdi, ou... Assim, essa, né? Vamos já pro spoiler, então. O Dr. Manhattan é o marido dela. Certo. E temos ali no início, sei lá de qual episódio, acho que do penúltimo, a introdução que ele vai ter com ela num bar. Sim, opá, que é um, desculpa interromper-te, mas é o melhor nome de episódio. Eu nem costumo olhar para nomes de episódios, mas o nome do episódio chama-se A God Walks into a Bar, e ela chama-se A Bar. Angela Bar, sim. Claro Nem que tinha- eles Nem tinha Nem tinha pensado nisso. Está do caralho. Também não tinha. Mas Fogo, pronto, tá de é caralho. um pequeno episódio. É um pequeno pormenor, mas sim, desculpa. Não, na verdade eu tava pensando que eu acho que eu já sei a resposta do que eu ia perguntar. Não, a minha dúvida era por que ele vai ter com ela? Por que ele se apaixona porque ela? É assim, eu acho que isso, antes de mais, eu acho que a forma como ele... Porque o Dr. Manhattan é um ser, não é? Um deus. É um deus que a noção temporal dele é totalmente diferente da nossa. E eu acho que eles fizeram um trabalho do caralho a explicar isso. Porque não é nada fácil de explicar. Não é nada fácil de explicar. E a forma como eles explicam na série, nesse episódio, principalmente, que é no penúltimo episódio, que é quando eles revelam a história do Dr. Manhattan, que eu acho que é, para mim, é o melhor episódio da temporada. Porque está de facto muito bem feito. E o diálogo entre eles está fixe. E ele, porque como ele está a viver tudo ao mesmo tempo, não é? Ele entra lá porque entra lá. Percebes? Não há aquela cena de... Não, mas eu acho que deve haver uma razão de por que ela. Suponho eu, estava pensando agora aqui, se calhar a razão dela é por tudo o que acontece, né? Suponho que, tipo, ele foi ter com ela porque o que ele queria era morrer. É isso? Eu acho que não. Eu acho que a cena dele é... Eu digo porque é ela e não outra pessoa. Porque é outra pessoa e não ela. Acho que aqui podemos entrar em todo um complexo de aqueles em espiral, sabes? Ele sabia que ia estar naquele momento, ele sabia que ia estar naquele local naquele preciso momento. Portanto, ele foi porque sabia que tinha aquela cronologia para cumprir. E não é eu não acho que seja uma cronologia para cumprir. Ele está a existir, percebes? Ele está a viver a vida dele, ou seja, ele entra lá porque tem que entrar lá. Não é numa de... Epá, esta merda é muito fodida a explicar, por acaso. E é interessante que é... as coisas acontecem porque acontece. É quase uma cena de destino, estás a ver? E ele não pode fazer nada em relação a isso porque... Ele não pode escolher virar à esquerda, porque se ele virar à esquerda era isso que estava sempre... Era isso que era para ser, percebes? E o que o Lucas pergunta é, porquê ela? E a questão é, porquê ela e não outra? Não é? Ou porque não ela e ser outra? Eu acho que é ela porque é ela. Eu acho que eles não explicam muito bem. Ele vai para outro planeta, ele forma aquelas pessoas lá, aquele castelo e tal, e daí ele decide que ele tem que se apaixonar por alguém, tipo... Mas a questão é, eu não sei até que ponto é que isto é uma questão de decisão, percebes? Acho eu, percebes? Porque repara, ele sabe que vai morrer no final. Ele sabe que vai ser apanhado pela Calvary, não é? Cá fora. E ele ainda assim não faz nada para deter, sendo ele todo poderoso. Percebes? Porque é isso que é para acontecer. É a mesma coisa que no final o avô dela diz-lhe ok, ele foi um gajo do caralho, mas podia ter feito mais. Claro que isso é o complexo de Deus, não é? Ok, toda a gente tem essa cena, se Deus é todo poderoso, porque é que a criança a apanhar malária em Angola? E ele faz aquilo porque pá, não sei, eu não sei, provavelmente esta interpretação minha pode estar errada, mas ele faz aquilo porque é aquilo que é para ser feito, percebes? Não há aqui, eu acho que não há uma questão de decisão, porque ele está a existir em todo o seu tempo. Sim, é fodido, não é? É complicado. Mas sendo fodido, eu acho que eles explicaram muito bem. Não, sim. Explicaram muito bem, porque aquele diálogo entre eles no bar está muito bem feito e muito bem filmado, Sim. porque nós nunca vemos a cara dele, embora
ele está com máscara, que está muito fixe, que é o Dr. Manhattan, com a máscara do Dr. Manhattan para se esconder, que está de caralho. Yeah. Mas tu tens alguma teoria em relação a isto, Eduardo? Estavas aí? Pá, não, eu acho que interpretei mais ou menos como tu interpretaste. Ele sabia que tinha aquela história para viver e foi vivê-la. Ele estava lá no outro planetazinho, sabia que ia ter que encontrar a Angela e foi viver. Pois, eu acho que isto é uma cena mesmo, quase tipo aquela cena do destino, não é? A história dele já está contada. A história dele está contada. Claro que eu falo pessoalmente, não acredito nisso na nossa vida real, mas estava a falar do Dr. Manhattan, ele como existe, ele percepciona o tempo de forma diferente da nossa, a história dele está contada e não há outra forma. Não há outra forma, porque nem sequer se trata daquela cena de voltar atrás no tempo ou voltar à frente no tempo, porque para ele não é isso que está em causa, não é isso, é. Ele está a existir, lá está, ele diz, estou a ter conversa, e é um momento muito fixe, que é, eu estou agora a conversar com a tua boa, não é? E ela, então pergunta-lhe como é que ela descobriu que o coisa tinha um casaco do KKK no armário. E ele pergunta-lhe, mas quem é o gajo? Ou seja, é ela que faz com que o avô dele saiba. Esta cena está top. Mas pronto, eu acho que a forma como eles... Eu a certa altura, nesta série, eu achei que eles não fossem... colocar o Dr. Manhattan, acho que iam se calhar pô-lo lá no último episódio para uma segunda temporada. O que tu achaste do Dr. Manhattan visualmente? Eu fiquei não sei porquê, eu fiquei com uma puta de uma curiosidade em saber quem era o ator que fez que está no bar, não é? A voz dele não era estranha. Eu fui ver ao IMDb, não consegui. Não é o mesmo. Não, acho que não é o mesmo, não, porque a questão é, ele depois transforma-se no outro e quando volta a ser Dr. Manhattan fica com a cara dele. Aliás, ela diz-lhe assim, tu ficaste com a cara dele. Ou seja, acredito que a cara anterior dele não fosse aquela. Sim. Mas assim, visualmente está... Achei interessante, se calhar achei azul demais. Não sei. Não, eu achei um pouco... se calhar... colocava tipo um glow, alguma coisa em volta dele, porque tipo, eles não colocaram nada e me pareceu muito mesmo um gajo pintado mas assim. Não tinha um glow, assim. Quando ele estava a voar, isso não está meio talvez glow quando ele estava a voar em cima mais, da piscina. mas por exemplo, quando ele estava ali no final sentado no chão naquela caixa, sim. parece um gajo mesmo... É um gajo Blue Man Group. Sim. O do filme é mesmo todo CGI. Sim. O que eu até acho interessante, porque se tu vai fazer um deus, até conceptualmente faria sentido que fosse CGI, eu acho. Pois, sabe? Claro. Entende? Porque é mesmo algo irreal, sabe? Por isso eu achei um pouco estranho, um pouco meio pobre, assim, tipo só o gajo pintado, assim, no meio. Sim, mas acho que é mesmo, acho que é propositado, porque acho que eles tinham meios para fazer uma coisa melhor. Claro, sim. Sim, mas não sei, o que é que tu achaste, Eduardo? Eu gostei, por acaso. Eu sabia que ele era azul, tinha visto umas imagens dele assim e... Sim. Mas percebo o que é que tu dizes aí do brilho à volta dele, se calhar podia ter tido ali o brilhozinho. Eu acho que ele tinha em alguns momentos, quando tinha. E lá quando está na piscina ou isso. Agora estou na dúvida se era a luz da piscina que estava a irradiar nele. Acho que não, eu acho que não. Eu acho mesmo quando ele volta a ser Dr. Manhattan, quando ele está meio a voar e a cozinhar, não é? Eu acho que ele aí está com brilho, acho eu. Com brilho. Não tenho a certeza. Tipo, eu não senti que fosse um gajo pintado de azul, por acaso. Eu acho que uma espécie de consistência e parecia mais ou menos realista. Sim. Sim, mas até o que o Lucas está a dizer é que se fosse irrealista não era mau, porque de facto ele é um personagem tão, que ele era uma personagem tão assim, fora. Aliás, porque ele é, de certa forma... Pois é, eu não sou muito de coisas em CGI, mas eu acho que nesse caso, conceptualmente faria até sentido. Sabe? É possível. Mas pronto. Eu também queria dizer que eu curti, eu tava falando meio mal da parte do Ozymandias, mas eu achei o final muito fixe. Não é? De ele viver num planeta em que são todos, são todos, todos querem servir ele que é um deus que sempre quis ser servido, e de repente aquilo se torna completamente monótono, e até o gajo que é contra ele tá a servir ele porque ele que pediu pro gajo. Aquilo é tudo ensinado. É genial. É tudo ensinado. Aquilo é tudo ensinado. Quando ele está a escrever uma peça, não sei o quê, aquilo, mesmo a cena do tribunal.
É tudo pra ele, pelo menos, ter algum conflito, né? Sua satisfação, sim. Sim. Opa, tá muito fixe. E principalmente quando tu no último episódio percebes que a outra moça... E quando morre o gajo, ele chega pro Led, tu fizeste um bom trabalho. Sim, ele espero ter sido espero ter sido espero ter sido um bom adversário. Não foste. Mas como é que é ele? Eu pôr a hell of a show. Mas pronto, mais ou menos. Mas foi um trabalho. Olha, fizeste melhor que podia. Mas acho que, assim, a storyline do Ozymandias, podemos se calhar falar um bocado. Pá, lá está. No início, primeiro episódio, ok, o que é que se passa aqui? Mas sempre aquela música clássica, não sei o quê. Tu achas aquilo muito estranho. À medida em que vai aparecendo noutros episódios, cada vez mais estranho fica e tudo, sério, que merda é esta? O gajo vai buscar bebés ao lago, mata gajos, depois são todos com a mesma cara e depois tem uma catapulta, depois, ou seja, é tudo muito estranho. Mas lá está. Foi isso que eu não estava a curtir, porque eu estou pensando, isso está a acumular cada vez mais. E eu via mais acumular e menos respostas, mas isso não vai dar em nada. E estavas naquela, tipo, está a ser gratuito só, ou seja, exatamente. É só, estão a pôr-se estranho só por estranho. Mas depois no final a relação está muito fixe, não é? Que a cena dele ser pai da outra... da senhora asiática, que não sei o nome, que é pai dela. Pois, porque... Quando ele manda a mensagem do Save Me e nós só vemos no início Save Me, então a gente se calhar calculou que fosse o Dr. Manhattan. Isso é uma coisa que ele fala naquele episódio, que ele nunca vai chamar ela de filha, e naquele episódio a gente lê aquilo escrito no planeta. Ou seja, é mesmo as coisas deixaram mesmo para os últimos episódios tudo, assim. Sim. Não houve... Mas esse choque, eu acho que o choque de saberes que ele era o pai dela tinha que vir tudo ao mesmo tempo. Porque depois, quando ele revelou aquilo tudo, depois acabou tudo de fazer sentido. Tu percebeste que ele mudou de ideias, de tal forma porque estava desesperado ao ponto de matar milhares de pessoas para conseguir escrever o nome para conseguir chamar a filha na lua. Eu acho que fez sentido esse build-up. Sim. Eu não acho que ele mudou de ideias em relação a chamar-lhe filha. Ele chamou-lhe porque queria vazar dali, claro, e se calhar não havia outra forma. Porque ele não a viu como filha. E depois, o mais fixe, ok, eu curti muito isso, mas o mais fixe foi descobrirmos que a estátua dourada que estava lá naquele sítio que nós tínhamos visto era o gajo que estava lá. Essa cena está genial. E é esse tipo de... Não, e também é fixe a decisão final dele, né, de jogar... Ele no final salva outra vez o mundo, não é? Sim, como mas ele salva porque ele percebe que ela é parecida com ele e ele sabe... Sim. Que é arrogante. Ele sabe ele sabe que é... Ele sabe narcisista, ele próprio diz. Sim. It takes one to know one, não é? Exatamente. Sim, mas ele no final acaba... O final do que ele faz no final acaba por ser muito parecido, mas em escala pequena. O que acontece com ele no final? Ele vai preso mesmo? Sim. Não, mas o que eu estou a dizer no final, o facto dele mandar as lulas congeladas, ultra congeladas, para cima lá daquela zona, ainda assim mata inocentes, mas para um bem comum, que acaba por ser muito parecido, mas em escala pequena, do que da BD, e que nós até vemos também vemos na série, que é no 5º episódio, acho eu, quando nós vemos lá Squid, não é? Em Nova Iorque, ele mata 3 milhões de pessoas para acabar com a Guerra Fria. Sim. E isso até acaba por ser uma cena muito fixe na BD, que é esse dilema moral, não é? Que é, ok, ele matou 3 milhões de pessoas, mas por outro lado salvou o mundo porque aquilo ia dar merda, ou não, percebes? É um pouco parecido com o Thanos também, não? Aquela cena do tipo... Por acaso não sei, eu acho que é diferente, talvez. Porque tu, Thanos, nunca sabes se aquilo vai resultar ou não, não é? Sim, mas as intenções, eu digo, são genocídio... Matar pessoas em nome por de uma boa, algo melhor, não é? Uma boa causa. Pois, sim. Sim, é capaz de ser parecido. Pois, não sei, é possível. Por acaso nunca tinha pensado nessa forma. Mas pronto, mas... É assim... E já agora, o o tema principal da série, arrisco-me a dizer que é o tema racial e que aqueles... dessa cena que eles falam muito das reparations e
essas coisas todas. Esse é um tema. Outro tema também eu acho que é a cena do que é um super-herói, aquilo das máscaras também. Né? Sim, há uma frase muito fixe no final, acho que é o dela que lhe diz, que é as feridas precisam de ar, não é? E que é muito... que não pode ser cobertas por máscaras. Por máscaras, não é? E é muito interessante porque no início eles são pró-máscaras, tirando a gaja do FBI, não é? Porque ela anda atrás vigilantes. Sim. Não é? E no final a série, a lição da série é não, as máscaras não são fixe. Porque não sei, acho isso muito interessante também, vindo de quem veio, não é? Porque ele próprio mascarava-se, mas ele mascarava-se com uma intenção, porque como ele era afro-americano lá naquela altura, possivelmente não ia ser, aliás ele já sofria repressões na polícia por isso é que ele metia o capuz e pintava os olhos de branco, ao contrário dela, que ela metia um capuz e pintava os olhos de preto. Por acaso acaba por ser um contraste. Eu acho que esta série é muito fixe, e nós podemos estar aqui a falar de pequenos detalhes, mas é fixe nestes pequenos detalhezinhos. E o plot principal, a cena racial, isso não é uma cena que eu tenha achado super interessante, mas pronto, mas acho que a série vale por si, tendo em conta, porque lá está, quando a série começou a desviar mais para os personagens em si, e se calhar até nem tanto o tema, não é que eu tenho nada contra o tema, não tenho nada contra o tema, mas começou-se a focar mais na história em si em vez do tema. Claro que depois tem sempre o tema, não é? E no final lá a moça asiática acaba com os racistas, com os ciclopes. Claro que depois há mais racistas no mundo, não são só aqueles. Sim. Mas, ou seja, há toda essa temática, mas quando se foca mais nos personagens, no Dr. Manhattan e não sei quem, não sei o que mais, é quando a série ganha uma nova vida, pelo menos para mim, não é? Sim. Mas pronto, amigos, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu só ia comentar que eu li hoje uma notícia com o realizador da série. Sim. E ele estava a dizer que a única coisa que ele se arrependia de não ter feito, acho que se tivesse mais um episódio assim, ele gostaria de ter desenvolvido melhor a personagem asiática lá. Sim. Ter dado mais backstory para ela. Que por acaso eu acho que talvez faria... Tu percebes? Mas eu, por acaso não sei. Eu acho que tu não precisas muito do backstory dela, porque tu sabes que ela é filha dele. Sim, tu percebes. Sim, eu acho que tu quase tens ali quase todo o backstory dela. Desde a inseminação dela, não é? A inseminação está muito boa, não é? Percebes ali a cena da carreira dela, é que ela estudou em Harvard e depois comprou Harvard não sei quantos anos depois de se licenciar e que criou a sua própria empresa. E ela é genial porque tem os genes dele, não é? Nesse aspecto. Sim. Ou seja, não sei até que ponto é que precisavas saber mais sobre ela. Sim, não sei. Aliás, ela quando é introduzida logo numa cena que diz muito sobre ela e percebes que era aquela cena em que ela queria comprar uma casa, um casal que não conseguia ter filhos e de repente dizia, vocês têm aqui o vosso filho. E percebes ali um bocadinho que ela é uma pessoa um bocadinho sem escrúpulos. E que faz uma psicopata, não é? Sim, um bocadinho psicopata, arrogante e pensa que pode fazer o que quer porque tem uma grande cabeça, mas não é assim, minha menina. Tens que respeitar as regras como os outros. Exato. Mas ela, assim, acho que também, sem dúvida, que é dos personagens mais interessantes na... Sim. Porque ela tá mesmo a tentar salvar o mundo. As causas dela eram todas interessantes e puras. Pois, lá está, é tal mas coisa, não é? Seria depois na sua perspectiva, e foi por isso que ele depois decidiu, aniquilá-la, que era ela depois ia ter aquele poder todo e quando resolvesse as suas causas, o que é que ela ia fazer? E é que depois viria... E o que é que ela ia fazer para resolver as causas? Porque a questão às vezes é essa. Sim, exatamente. Será que os meios justificam os fins? Depois os fins nunca chegam, não é? Mas, e agora para fecharmos isto, estamos com o tempo fixe, o que é que você sabe, o Dr. Manhattan, ou melhor, deixa eu pôr isto de outra forma, o ovo tem poderes ou não? É que ela no fim come um ovo, não é? Quando ela partiu o ovo, eu estava à espera de ver um ovo azul.
Não sei se vocês estavam à espera. Eu estava à espera de ver ali todo azul. Opa, e eu acho que não vai ter poderes. Eu acho que foi só um toquezinho. E foi ali ligarem alguns detalhes da série para criarem aquele final. Acho que o ovo não vai ter poderes. E tu, Lucas? Claramente ficou aberto, né? Pois. Eu esperei o contra. Eu pensei em outra coisa. Eu pensei, se calhar, ela ia nascer um pequeno bebê. Tipo daqueles mesmo creepy do planeta da Europa, da Lua Europa. Tipo o Groot. Pequenininho, que quando ele morre... Baby Groot, mas vai, Dr. Manhattan. Sim, exato. Eu parecia lá um Dr. Manhattanzinho a voar. Não, isto era muito bom. Mas é que eu acho que, tipo... Como a cena do ovo... Aquilo que o avô dela fala pra ela naquele teatro, e ela não percebe, e eles, bom, se tu não percebe porque não chegou ainda a hora... E, tipo, parece que todos os sinais mesmo foram feitos... E depois quando aparece o flashback e ele diz cuidado com o ovo... Parece que aquilo foi tudo mesmo feito pra ela prestar atenção naquele ovo. Então me parece muito proposital. E o fato de todos os ovos terem menos ter sobrado um ali... Não partiu aqui, ó. Pra mim eu fiquei a pensar que sim, que foi tudo pra... Ou é um acaso. Porque se ele mandou aquela mensagem, aquela última palavra pra ela... Qual é a última palavra? Já não me lembro. Isso que ele pediu, não me lembro a frase específica, mas isso que ele pediu... Como é que é? O que ela pediu ao avô para contar. You can't break an omelette without breaking some eggs. Estás a falar dessa frase? É isso. Sim. Acho que é isso, O sim. que o avô disse. Ok. Pois, é o que o avô... Pois, não sei. Eu acho que o final está muito fixe assim. Não, sim, está muito fixe assim. Estive a ouvir, isto não é créditos mesmo, estive a ouvir mesmo o Lindelof a falar, que é tipo o final do Inception. Tu não sabes. E olha, e é o que cada um pensa... É o que é, percebes? E a questão é, precisamos saber, mesmo que ela tivesse, ou mesmo que ela não tivesse, a partir do momento em que isto está feito para não ter continuação, é totalmente indiferente. Mas antes do avô e sei lá, ir pra dentro da casa, ele fala aquilo que tu disse. O Dr. Manhattan ele foi fixe, mas ele podia ter feito mais. E daí ela ficou com aquele ovo. E eu penso, se calhar aqui é a oportunidade dela de fazer agora... Killmonger, não é? Tipo Black Panther. Por isso que eu imaginei que talvez queriam fazer uma segunda temporada, porque eu imaginei agora aqui ela, assim como os supremacistas brancos queriam aquele poder para fazer outras coisas. Claro. Não, é assim, o que ele diz que não quer fazer mais. Eu sou sincero. Vamos ver se o dinheiro não for mais alto. Eu acho que ele vai ser pressionado para fazer mais. Ou se não for ele a fazer, vai ser outro realizador. Pois, é mais isso. Eu acho que vai haver continuação. Mas concordo que talvez não fosse necessário de todo. Eu também acho que não seria necessário. Eu acho que a série ficava bem por aqui. Mas acho que interesses mais fortes vão falar mais alto. Pois, porque eu a certa altura não sei até que ponto é que a série está a ter sucesso. Eu sei que dentro dos críticos está... Depois nós chegávamos a ver no Rotten Tomatoes e aquilo estava os críticos a adorar e o público geral... Pois, mas se calhar agora mudou, não é? Porque de facto aquilo deu um salto. Mas já agora vemos como é que isto está. Mas mesmo em termos de audiências ou isso, pois ainda assim não está favorável. Não sei. Porque se isto não teve assim audiências tão boas, eu não estou a ver eles a quererem fazer mais. Mas por outro lado podem. Mas assim, eu acho que estes personagens, quer dizer, ficaram fechadas e não, quer dizer, ok, o Ozymandias foi preso, mas ninguém acredita que ele vai ficar preso o resto da vida, não é? Mesmo há ali personagens interessantes, mesmo lá está o Looking Glass e mesmo a do FBI, aquela personagem que ela já entra no Watchmen na BD. Pode haver aqui continuação. E de facto pode ser que a personagem da Regina King ganhe outro interesse, talvez. Eu acho que vai haver continuação, ou tinha mesmo que ter recebido algum tipo de poder a partir do ovo. Senão, todo o poder do Dr. Manhattan desaparece da série. Pois, mas a questão é... E deixas de ter esse fator ali para construir uma história. Porque eu acho que era uma das coisas mais interessantes. Porque eu acho que o interesse ou seja, nós às vezes falámos aqui se há necessidade de, à partida, quer dizer, não havia necessidade de fazer outro Watchmen, não é? Mas
já que se faz, pronto, é uma questão de avaliar o que está feito, ou é bom ou mau. Aqui a questão é, eu acho que é um bom, que acrescenta, ou seja, acredito que não se aproxime sequer da BD, mas eu acho que é um bom complemento, e que é, o objetivo desta série é, para além de, pronto, se adaptar ao mundo real, porque eu tenho ideia, pelo menos já li e já ouvi que a BD também tem uma componente política bastante ativa, pronto, tal como a série, embora seja diferente. Acaba também por explicar muito o que é que se passa com a vida daqueles personagens depois da BD. Lá está, depois da BD o Dr. Manhattan vai para Marte e bem podia ficar lá a vida toda, não é? Não precisávamos saber isto tudo que aconteceu. Ou seja, mas eu sinceramente também não estou a ver com outra história. Eu não tenho dúvidas que eles podem inventar histórias muito interessantes para estes personagens. Eu simplesmente para já não estou a ver para onde é que isto pode ir agora. Mas de certeza que pode ir para outros sítios, não sei. Eu não sei se o Ozymandias deve ter pai mais filhos ou isso. Os Ciclopes, certeza que ainda existem bastantes, por isso. Não sei. Mas pronto. Amiguinhos, eu acho que é isso. Os três aconselhámos, o Lucas um bocado puxado a ferro, mas acabou por aconselhar também. Na semana passada, nas plataformas streaming em Portugal, na Netflix saíram bastantes coisas, ou não, afinal não foram. Saiu um filme original Netflix do Michael Bay com o Ryan Reynolds, que se chama o Six Underground. Eu ia dizer que é uma banhada, mas pronto, é um filme de ação, podem ver agora no Natal ou isso. Saiu um stand-up comedy special da Michelle Wolf, que se chama Joke Show, e outro que é o do Jack Whitehall, que é o Christmas with My Father. Na HBO terminou a sexta e última temporada da Silicon Valley, ou seja, já estão todas as temporadas disponíveis de Silicon Valley, que é uma série que eu ainda não vi a sexta temporada, vou ver agora. E é uma série que eu aconselho, que é de facto muito engraçada. E terminou a primeira parte da segunda temporada da série Legacies e saiu o filme Magnolia do Paul Thomas Anderson. E é isto. É assim. Eduardo, muito obrigado mais uma vez por entrar no episódio. Amigo do podcast. É um convidado recorrente. Né? Convidado recorrente. Já é o terceiro, sim. Também como é especialista também. É convidado. Especialista. Exatamente. E pronto, e nós, Lucas? E não te esqueça de pedir para... certo. Né? É verdade. Uma coisa, amigos, nós temos pessoas que ouvem o nosso podcast. E a questão é, nós gostávamos de saber quem vocês são. Ou seja, se ouves este podcast... Nós de facto temos muito interesse em saber como é que tu ouviste falar do nosso podcast e de facto se ouves o nosso podcast, porque nós ainda assim achamos impressionante como é que pessoas querem ouvir estes dois camelos a falar. Ou seja, se ouvires o podcast, fazemos um grande favor a ir ao nosso Instagram, porque suspeito que já nos sigas, se não nos seguirem aproveita, e mandes uma mensagem a dizer, olha, eu ouço o podcast e eu ouvi falar de vocês. Eu existo, ouço o vosso podcast, ouvi falar do vosso podcast por meio X. E já agora concordo com o brasileiro, mas... Exato, o brasileiro só diz merda, mas pronto. Ou seja, mas já agora podem mandar feedback que nós estamos aqui dispostos para ouvir e para alterar o nosso formato para o gosto do público, porque o que interessa é isto, é o mainstream, não é o conteúdo artístico. Por isso, mas pronto, siga-nos no Instagram e no Facebook, nós temos as nossas redes mais ou menos atualizadas, mais ou menos não, estão atualizadas e dizemos sempre quais são os episódios que vamos, as séries ou os filmes que vamos falar, por isso estejam atentos. Para a próxima semana, se não me engano, Lucas, acho que vamos falar do filme dos dois papas, eu acho que vai sair, acho que é isso, mas pronto, posso estar enganado, mas fiquem atentos. Para a próxima semana há mais. Adeus. Adeus, até a próxima.